achar que a gente ficava vendo pornografia. Naquela época, era apenas 73% do uso da internet que era com pornografia. Não é que nem hoje. Te juro, eu jamais vou me esquecer disso. Westphalen, professor de programação lá da engenharia mecânica da UFSC, ele chegou com esse dado, eu fiquei apavorado. Ele chegou e escreveu, galera, ó, o uso da internet, 73% é para pornografia. Tudo bem que eu dou uma ajudinha, mas 73% é muito. Mas deixa eu te falar, hoje em dia, claro que 90% é o Face e o YouTube e o Google, né? Desses que não estão nesses aí, que não é pornográfico, o resto é 90% pornográfico. Que viagem, né, cara? Que desperdício, eu digo, não que não dê pra curtir as duas coisas, entendeu? Mas ter uma ferramenta dessa na mão e tu ficar só na putaria é muita viagem, né, cara? Os hormônios não são fáceis. Ô, galerinha, olha só, deixa eu te perguntar uma coisa, ó. Tem o material A e o material B. Nessa situação, ó, tem como ocorrer reflexão total do A para o B? Não. Jamais. Porque a reflexão total sempre vai ocorrer do meio de menor velocidade para o meio maior. E aqui, já que o ângulo diminuiu, a velocidade diminuiu? Não é isso? Se a velocidade diminui, o ângulo diminui. Nessa situação não é possível ter reflexão total. Mas imaginem que eu troquei o material e agora a luz se afastou. É possível ocorrer reflexão total? Sim. É possível. Já ocorreu? Não. A luz atravessou, não. Quando é que está quase ocorrendo? É quando a luz refrata com que ângulo? 90. Essa situação é chamada de caso limite. Portanto, o ângulo que gera essa situação é chamado de ângulo limite. Me ajudem a aplicar a lei da refração. N de chegada vezes seno de chegada é igual N de saída. Qual é o ângulo de saída? Nesse caso o limite é 90. Vocês lembram quanto é que é o seno de 90? 1. O MA está multiplicando, passou. Olha como é simples calcular o seno do ângulo limite. É só pegar o índice de refração do material de saída e dividir pelo índice de refração do material. Cuidado, gente, é muito comum nos materiais que a gente acaba usando acontecer assim, ó, N menor sobre N maior. É verdade isso aqui, tá? Sempre que tu for calcular o seno do ângulo limite, vai ser o N menor sobre o N maior. Até porque o maior valor de seno que existe é 1, né? Se fosse o contrário, isso aqui ia dar 1, alguma coisa, e não existe seno que dê 1, alguma coisa. Mas não se esqueçam que se fosse do material A para o material B anterior, nem poderia ocorrer reflexão total. Aí na hora que vai calcular esse seno de L, tu acaba colocando N maior sobre N menor. Quando isso acontecer, tu sabe, né? Opa, é porque não pode acontecer reflexão total. Não é sempre que pode acontecer reflexão total. Aliás, vocês já viram como o diamante brilha? Poucas pessoas tiveram a oportunidade, às vezes, de ver uma pedra mais bonita, lapidada na frente, né? Uma coisa cara, mas em filme tu já viu isso sem dúvida, né? Tu sabe por que o diamante é tão brilhante, meu querido? Porque tem reflexão total dentro dele. E por que com vidro não fica tão brilhante, será? O N do vidro é 1,5, 1,6, dependendo do tipo do vidro. Tem mais algumas casas ali. O N do cristal, o N do diamante, vou colocar aqui diamante, é 2,5 e uns quebrados. Já que o índice de refração é grande, a velocidade da luz dentro dele é menor, é pequena. Quer dizer que quando a luz que entrou no diamante vai tentar escapar dele, se ela bate com um ângulo acima do ângulo, ela sofre reflexão e mais uma e mais outra até conseguir escapar do diamante. Até conseguir escapar do diamante. Então, do escuro é tão brilhante. Claro, a luz tem que
incidir nele. Mas quando a luz incide nele, boa parte da luz fica presa por reflexão, já que o índice de refração dele é bem grande e ele tem aquela aparência que encanta o mundo até hoje, né? Onde algumas pessoas arriscam a vida para poder ter, às vezes, uma pequena pedra de diamante. Aquele filme é muito interessante. Isso, ó. Isso aí que a gente tem discutido, às vezes é a diferença para tu matar uma questão. Quanto mais o raio se aproxima da normal, mais a velocidade dele se reduziu. É isso mesmo. Próxima aula vai ser 2 em 1, hein? Olha, como é que se fabrica espelho? O espelho, na verdade, ó, é uma camada de vidro, certo? E eu vou lá e pinto com alumínio ou algum outro metal, uma camada bem fininha. O metal, ele é altamente reflexivo, certo? Então aí depois a gente pinta de preto só para proteger a película metálica. Mas é isso, então tu vê, é vidro com uma película de alumínio geralmente atrás. Alumínio, ele tem boa resistência, a própria oxidação do alumínio gera uma capa de proteção para ele. Por isso que não se deve limpar essas janelas de alumínio. Tira a oxidação e ele oxida. Aquela parte esbranquiçada que fica na janela de alumínio é o óxido de alumínio, é super duro e difícil de tirar. É ele que protege o alumínio da nova corrosão, certo? Pois então, quando a gente fala espelho de cristal, é que a camada de vidro é cristal. Então a luz passa com mais facilidade por esse cristal. Mas ainda assim tem que ter a parte refletora lá. Porque tu vê, a luz fica presa no cristal, ela não sai. Ia melhorar. Ó, existem espelhos de alto rendimento que chegam a 90% de reflexão, mas mesmo assim não se assemelha à reflexão total, certo? Tu queria usar a reflexão total para fazer um espelho, né? Até daria, mas não seria tão fácil. Não seria tão fácil. Não, talvez não, claro, teria que ter um mecanismo, teria que ter 2 materiais transparentes, né? Teria que ter algum líquido ali na jogada, mas é uma ideia legal, hein? Fui eu.